Sob a proteção de Deus, presentes conselheiros Caio Márcio Nogueira Soares, Ivan Leles Bonilha, auditores Jaime Tadeu Lichinski e Ivens Scherper Linhares, procurador do Ministério Público Michael Richard Heiner. Declaro aberta a 11ª sessão ordinária da 2ª Câmara. Por motivo justificado, ausente auditor Cláudio Augusto Canha. Submeto a ata número 10, de 28 de março de 2012, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Caio Márcio. Senhor presidente, gostaria de comunicar o sobrestamento na diretoria da análise de transferência dos processos 89.610.11 e o 247.521.11 e ainda na diretoria jurídica do processo 435.688.07. Muito obrigado, senhor presidente. Devidamente anotado. Conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente, para comunicar que deferiu o sobrestamento na diretoria de análise de transferências das prestações de contas números 17720212, 62566812 e também para solicitar a inclusão em pauta, porque trago em mesa, o processo que trata de certidão liberatória do município de Mamborê, protocolado sob o número 49643211. Eram essas comunicações, presidente. Obrigado. Está anotado. Auditor Jaime Tadeu. Senhor presidente, para comunicar o sobrestamento dos seguintes protocolados, todos eles na diretoria jurídica, 30683811, 66553611, 52959411, 55736911, 55817511, sendo que o primeiro trata de aposentadoria e os demais de admissão de pessoal. Obrigado. Está anotado. Auditor Scherper Linhares. Senhor presidente, também para comunicar sobrestamento do processo 743.782.11 na diretoria de contas estaduais e o 384.89.12 na diretoria jurídica. Muito obrigado. Também estou sobrestando processos na DAT 249.370.11, 331.948.11. A palavra está livre para o relato da pauta. Concedo a palavra a Sua Excelência, conselheiro Caio Márcio. Senhor presidente, conselheiro Nestor Batista, caros componentes desta 2ª Câmara. Inicio com prestação de contas municipal. O processo é 128.430.09. A entidade é o Instituto Curitiba de Informática e o interessado é Jackson Carvalho Leite. Prestação de contas do exercício financeiro de 2008. Após o contraditório, a diretoria de contas municipais manifestou-se pela aprovação com ressalvas. O Ministério Público opinou pela regularidade também com ressalvas. E propõe ainda que entende inaplicável a este tipo de entidade a submissão ao critério imposto pelo SINAP, a manutenção de disponibilidades em instituição financeira oficial e a submissão à Lei Federal 4.320/64. É compreensível a posição do Ministério Público de Contas como princípio norteador do processo de fiscalização de instituição com estas características, contudo, me curvo em face das disposições exaradas nas normativas desta Casa, conforme a Resolução 03/2006 e 24/2010, motivo pelo qual a elas me submeto até que não sejam modificadas. Assim, julgo que os apontamentos feitos pela Diretoria de Contas Municipais estão pertinentes e, por isso, as acato integralmente. E a proposta de voto é no sentido de julgar regulares, com ressalva, as contas. Em discussão. Aprovado.
Prestação de conta transferência 269-270-10, município de Guaratuba. A interessada é Evani Cordeiro Justus. É uma transferência recebida da Secretaria da Criança e da Juventude, referente aos exercícios financeiros de 2009 2011. Eu acompanho as manifestações da Diretoria de Análise, Transições e do Ministério Público e voto pela regularidade, ressalvando a ausência de aplicação dos recursos cujos valores foram devidamente recolhidos pela responsável. Está em discussão. Aprovado. Admissão do pessoal, 487-16902, município de Terra Rica. Eu interessado é Mário Luiz Lanziani. A diretoria jurídica manifestou-se pelo registro, o Ministério Público pela negativa. Ressaltou que a comissão organizadora deveria possuir a mesma qualificação técnica dos cargos ofertados: bioquímico / farmacêutico, engenheiro civil, médico e odontólogo. Apontou que a banca foi constituída de um médico, um odontólogo e um advogado, o que seria insuficiente. Com base nas informações do processo, a seleção em si não parece apresentar irregularidades. Entendo como criterioso o juízo do Ministério Público quanto à composição da banca. Por outro lado, já há fortes jurisprudências em sentido diverso, ou seja, tratam-se de situações limites em municípios pequenos onde não se verifica a ocorrência de ilegalidade. Mais que isso, a anulação do concurso apenas por dúvida inespecífica só traria mais prejuízos à municipalidade. Assim, é preciso que se ressalte o fato de que não se comprovou ilegalidade em relação aos atos praticados. Quanto à banca examinadora, esta casa já se manifestou em mais de uma oportunidade sobre a matéria, como no protocolado 524-060/07, o acordo 192/09 da primeira Câmara. Dada na sorte, não foi comprovada má-fé por parte da administração e a proposta de voto é pelo registro das emissões, conforme diretoria jurídica. Está em discussão. O senhor procurador pede a palavra. Senhor presidente, membros desta corrente da Câmara, nesse protocolado, o Ministério Público ele solicitou, ele opinou pela negativa de registro, pelos fatos que já foram muito bem relatados, mas o que é uma questão interessante é que há decisões desse tribunal em sentido contrário, inclusive uma bastante recente dessa segunda Câmara, e o fato que chama a atenção neste caso em específico é que há uma normatização do próprio município que exige essa qualificação e a composição por 3 membros, que é o que foi destacado no parecer ministerial, seria o Decreto Municipal 276 de 2006, que diz o seguinte: a Comissão Especial de Concurso designará para cada concurso uma banca examinadora composta por, no mínimo, 3 membros, escolhidos por pessoas de reconhecida idoneidade moral e profissional e com conhecimento da matéria a examinar. Então, por essas razões, fora outras que poderiam se trazer de extração constitucional, conforme o Ministério Público já tem reiteradamente colocado nesses casos, e destacando que também recente instrução de serviço do tribunal tem exigido esses aspectos dos concursos públicos, essa questão relativa à formação da banca examinadora, é que a gente repisa essa questão, essa ilegalidade constatada nesse concurso. Obrigado. Está ainda em discussão. Presidente, Conselheiro Ivan Bonilha. Me parece que o caso seria da falta de uma pessoa qualificada em direito, é isso? Pelo que entendi? Não, há um advogado também. Na verdade, segundo o senhor procurador, está constituído de 3 elementos para a banca. E tendo em vista, no meu entendimento, que esses acordos citados por mim, também concordo com o meu voto, e ainda, tendo em vista também que isso foi há 6 anos praticamente, eu só tenho a concordar e talvez no sentido de remeter uma comunicação ao município para que não se repita esse tipo de caso. Porque o tempo passou, está constituídos os 3 citados pelo senhor procurador
não foi provado nada de ilegalidade no caso, nada de irregularidade, nem tampouco de princípio desse tipo de coisa. Sendo um município pequeno, no meu entendimento, eu continuo com o meu voto e com o voto da diretoria jurídica. Pois é, presidente, é impossível não constatar aí algum tipo de irregularidade, mas também, como o conselheiro relator muito bem mencionou, não se aponta nenhum desvio, nenhuma falta, nenhuma falha, e o tempo acaba, lamentavelmente, superando esse tipo de incompetência, vamos dizer assim. E realmente é uma situação de aflição até para quem tem que decidir sobre esse aspecto, mas se pelo menos se comunicar ao município e de hora em diante se começar a realmente fazer valer essa afinidade de áreas de conhecimento, né, eu também vejo que se pode ver com tolerância um concurso em que não há nenhum tipo de acusação ou de evidência de fraude ou mesmo de inapetência no processo de seleção. Obrigado, presidente. Então, está aprovada a proposta Eu gostaria de acatar do relator. Mas Vossa Excelência é o relator. um trecho de que se comunique como advertência para que não se repita, etc. Esse é o adendo que eu gostaria de fazer no meu voto. Está anotado. Eu apenas lembraria, peço permissão, doutor Caio, ao longo dos anos o tribunal tem feito orientação. É muito simples, pelo menos no meu entendimento, né? Terra Rica, com certeza, tem algumas cidades grandes ali, pelo menos uma grande, bem pertinho. É só contratar a faculdade ou a universidade, não é? Nós temos 5 universidades, pode ser contratado e faz um concurso. Até eu vou encaminhar, peço permissão ao plenário, para encaminhar a presidência da Casa que volte a dar esta orientação, se é que já não está sendo dado. É muito fácil. Contrata-se uma universidade, nós temos Ponta Grossa, Londrina, Maringá, a de Guarapuava, não é? E temos mais uma ainda. São 5, me fugiu agora a quinta, né? Já falei Ponta Grossa, né? Jacarezinho? Então, Jacarezinho, que é uma bela faculdade de Direito, inclusive, o professor Bonilha esteve lá em diversas oportunidades, e é fácil, basta ter só um pouquinho de vontade de ver. A incompetência, isso nós não temos dúvida, conselheiro Bonilha, que ainda graça nesses municípios pequenos, que tem muito mais incompetência do que má fé, com certeza. Conselheiro Caio Márcio. Prosseguindo, senhor presidente, tenho a prestação de contas do município de Santa Isabel do Oeste, que trata-se do exercício financeiro de 2010. Acompanha as manifestações uniformes da Diretoria de Contas Municipal do Ministério Público e o voto é pela regularidade das contas de responsabilidade do senhor Olívio Brandeleiro e do senhor Moacir Fiamoncini. É o voto. Está em discussão? Aprovado. O 156.708 é do município de Santo Antônio do Paraíso. Também prestação de contas do exercício financeiro de 2010. A Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público opina pela regularidade. E o voto é pela regularidade das contas de responsabilidade do senhor Devanir Martinello. Está em discussão? Aprovado. O 158.64211 é do município de Terra Roxa. Também prestação de contas do exercício de 2010. De responsabilidade do prefeito municipal, senhor Donaldo Wagner. As manifestações da Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público são uniformes e a proposta de voto é pela regularidade das contas com as recomendações feitas pela diretoria.
Está em discussão. Aprovado. E, por último, eu tenho o 220, 53411, que é do município de Rio Bom. Prestação de contas também do exercício financeiro de 2010. A Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público opina pela regularidade com recomendação. E a proposta do voto é para que o parecer prévio seja pela regularidade das contas, de responsabilidade do senhor Mauro Pinto de Andrade, com as recomendações feitas pela Diretoria de Contas Municipal. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, obrigado. A pauta está cumprida e eu agradeço a todos. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Caio Márcio, e concedo a palavra à Sua Excelência, conselheiro Ivan Leles Bonilha. Desculpa, eu pulei um aqui que eu gostaria. Pulei o processo inadvertidamente, que eu teria ainda 2 pequenos processos, se o senhor... Então peço escusa ao conselheiro Ivan Bonilha para que o relator possa terminar. Eu agradeço também. Falta ainda o de número 158.901, que é Boa Vista da Aparecida. Prestação de contas também do exercício de 2010. As manifestações de Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público são uniformes e eu voto pela regularidade das contas e responsabilidade do senhor Volney Antônio Savariz e da senhora Roseli Terezinha Monauer Henrichs, com as recomendações feitas pela Diretoria de Contas Municipais. Está em discussão. Aprovado. E agora o último mesmo é o 212, 42611, município de Diamante do Oeste. Prestação de contas do exercício financeiro de 2010. Eu acompanho as manifestações uniformes da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público pela regularidade das contas de responsabilidade da senhora Inês Gomes, com a recomendação feita pela Diretoria de Contas Municipal. Eu agradeço e peço desculpa. Está em discussão o pedido de desculpas. Aprovado. Conselheiro Ivan Bonilha tem a palavra. Senhor presidente, demais integrantes do plenário, eu tenho uma prestação de contas de transferência, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lupionópolis, o número é 267433/11, o interessado Ézio Costa Vilas Boas. Na verdade, é uma prestação de contas aí ordinária, em que os pareceres são pela aprovação e já com aquela ressalva feita através da proposta apresentada pelo auditor Ivens Scherper Linhares, agora recentemente no dia 14 de março, o Acórdão 705/2012, para não adotar o alerta sugerido pelo Ministério Público de Contas em relação à cessão de funcionários da Secretaria de Estado de Educação para auxiliar e colaborar nos trabalhos de entidades como as APAES. De modo que, com essa ressalva, ou melhor, com essa sublinhando essa situação, voto pela aprovação das contas em exame, deixando de acolher o alerta já referido. É o relatório com o voto, presidente. Está em discussão. Está aprovado. O seguinte é o processo 27.1376/11, Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Rio Bonito do Iguaçu. O interessado é Eloimir Paulo Marinho de Melo. É um processo de transferência, como o anterior, apenas com a inscrição de um saldo. O total da transferência era R$ 186.947,51. E ficará um saldo inscrito de R$ 11.384,67, com pareceres também pela aprovação, com a mesma ressalva do artigo 43 da Constituição Estadual, aqui já feito referência no protocolo anterior, e, portanto, pela aprovação com a inscrição do saldo. É o relatório e o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. O seguinte é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Moreira Salles. Interessada,
protocolo é 28.23.94/11, interessado Tereza dos Santos. É uma transferência no valor de R$ 54.515 pela Secretaria de Estado da Educação. E também, como o anterior, com uma inscrição de um saldo de R$ 3.111,23, com pareceres ultimando pela aprovação, e este é o relatório e o voto pela aprovação das contas, com as ressalvas que já me referi, presidente. Em discussão, aprovado. O seguinte, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marmeleiro. O protocolo é 41.1968/11, interessado José Vilmar Scheid e Neuci Florentina Balbinotti Guise. Também é uma prestação de contas de uma associação de excepcionais. O valor dos recursos é de R$ 16.238,27, motivo pelo qual, seguindo as orientações dos pareceres, com as ressalvas do artigo 43 da Constituição Estadual, que é a seção de servidores, sou pela aprovação das contas em exame para dar quitação a essa entidade. É o relatório e o voto, presidente. Em discussão, aprovado. O seguinte é uma prestação de contas de transferência, processo 29.3582/11, a entidade Instituto de Defesa dos Direitos Humanos, o interessado Paulo César Pedron. O repasse de R$ 49.000, houve apenas um atraso de 16 dias na entrega da prestação de contas, contudo, incapaz de comprometer a regularidade das contas. É um convênio em que se tem como objeto o cumprimento de ações propostas num tal de projeto de Central Jovem de Comunicação em DST, doenças sexualmente transmissíveis, HIV e AIDS. Os pareceres são pela aprovação das contas, com a ressalva apenas pelo atraso de 16 dias na entrega desta prestação, por motivo pelo qual há a consequente aplicação de uma multa ao responsável. Mas o relatório, com a aplicação da multa, é pela aprovação. Relatório e voto, presidente. Em discussão, aprovado. O seguinte é uma aposentadoria do Tribunal de Justiça, ou melhor, uma prestação de contas ainda, 48.7840, da comunidade Hermon de Curitiba, em que há transferência para esta entidade de recursos da ordem de R$ 41.018,80. Houve, como no anterior, também um atraso no encaminhamento da prestação de contas a esta Corte, um atraso já maior de 100 dias, mas também que não incapaz de apontar ou de produzir a irregularidade da prestação de contas, motivo pelo qual os pareceres são todos pela aprovação, apenas com a aplicação da multa pelo atraso na prestação. Esse é o relatório e o voto, senhor presidente. Em discussão, aprovado. Então, o processo derradeiro, presidente, não ainda o derradeiro, mas o penúltimo, é uma aposentadoria compulsória do Tribunal de Justiça, processo 31.1807/11, de um servidor, Vanderlei dos Santos, oficial de Justiça do Tribunal do Estado, e a aposentadoria compulsória se dará com proventos proporcionais da ordem de 95,44%,
ou que totaliza R$ 44.218,44 mensais. Há um despacho do presidente que suspende uma certificação do controle interno, motivo pelo qual se acata, superando essa dificuldade colocada pelo Ministério Público, e, de acordo com os pareceres da diretoria jurídica e do próprio Ministério Público, no sentido de julgar legal a concessão do registro e o ato de invalidação do servidor, pela legalidade e registro, senhor presidente. Em discussão, aprovado. Por fim, o processo que solicitei inclusão na sessão de hoje, o assunto é uma certidão liberatória, o processo é o 4964-32/11, entidade é o município de Mamborê, o interessado é Ricardo Radonski. É um pedido de certidão liberatória, mas que incidiu a esse pedido de certidão liberatória um pedido de desistência, e a desistência se justifica porque o interessado teve seu pedido atendido pela internet, ou seja, ele conseguiu, através do portal do tribunal, a emissão da certidão liberatória pretendida, o que faz perder o motivo, o objeto é esse processo que trago em mesa. Motivo pelo qual só me cabe deferir o pedido de desistência e dar por encerrado o processo. É um relatório com voto, senhor presidente. Em discussão, está aprovado. Agradeço, era o que tinha na pauta de hoje. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Ivan parece Bonilha. que a secretária me alerta aqui de um... Enquanto ela alerta, eu apenas quero dizer que também fui alertado pela senhora secretária, a professora Maria Augusta, e Terra Rica, que eu disse que haveria 1, 2 ou 3 cidades próximas, não é? Que tem universidade, que tem faculdade e boas faculdades. Então, a mais próxima é Paranavaí, de Terra Rica, depois temos a mais linda do Paraná, que é Maringá, e um pouquinho mais longe, o Moarama. Então, essas recomendações de universidade ou faculdade, com certeza pode ajudar os pequenos municípios, conselheiro Bonilha. Senhor presidente, então, mais um tempo de tolerância do plenário. A secretária, a doutora Maria Augusta, me alertou aqui, eu estava incluído na pauta já, mas eu havia sonegado ou melhor, equivoquei aqui na hora de relatar e pulei esse processo. É uma prestação de contas de transferência, processo 319743/11, Unespar, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de União da Vitória. Interessado, Vanderlei Garcias Sanches, ou Garcias Sanches. Esse expediente também tem um atraso na prestação de contas perante esta Corte de 25 dias. O total dos recursos é R$ 32.184,59. Há pareceres que se manifestam pela aprovação apenas com a ressalva e consequente aplicação de multa pelo atraso na prestação. Motivo pelo qual também sou pela aprovação com a ressalva, que é a aplicação da multa administrativa ao interessado, mas pela regularidade das contas apresentadas. Relatório e voto, presidente. Em discussão, aprovado. Então, por fim, acredito que esteja cumprida a pauta e agradeço. Agradeço a Vossa Excelência e a palavra com o auditor, que retorna de longas e merecidas férias, Jaime Tadeu Lichinski. Senhor presidente e demais membros dessa segunda Câmara, eu tenho 5 processos, que são 426-32509, município de Imbaú, interessado Lauir de Oliveira, 129.789.10, Câmara Municipal de Santo Antônio do Paraíso, interessado Adelino dos Santos, 134.286.10, Câmara de Brasilândia do Sul, interessado Cirleide Victor Soares, 485.488.10, município de Caloré, interessado Adnan Luiz Canelo,
E 53824710, município de Cruzeiro do Iguaçu, interessado Dilmar Turmina. Todos eles são, se referem a alerta, em todos eles foi comprovada a regularização da situação alertada, pelo que a instrução da Diretoria de Contas e o parecer do Ministério Público, em todos eles, é pelo encerramento e arquivamento do feito. E o relator acompanha. Aprovado. Era o que constava da pauta e agradeço a atenção de todos. Agradeço a Vossa Excelência, desejo bom retorno e concedo a palavra a Sua Excelência, auditor Ivens Scherper Linhares. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes da segunda Câmara, eu tenho dois processos de aposentadoria, o primeiro 2294-2611, da Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina, em que é interessada a senhora Celina Yoshimi Sanada. A aposentadoria foi concedida com base no artigo 6º da emenda 41. A diretoria jurídica inicialmente recomendou que constasse da decisão a obrigatoriedade de que o município publique o anexo dos atos concessivos de inativação, no qual consta o valor dos proventos em atendimento ao princípio da publicidade. O Ministério Público optou pelo registro. Numa nova diligência, a diretoria jurídica mudou em parte seu entendimento, desconsiderando a sugestão anterior. Na verdade, senhor presidente, o processo é bastante simples. A única falha, se é que assim se pode dizer, é que do ato de aposentadoria efetivamente não constou o valor dos proventos da servidora. E o artigo 10º, inciso 15 da nossa instrução normativa 46 exige que conste, fala expressamente em valor dos proventos. Eu entendo, entretanto, que isso não é motivo, em hipótese alguma, de negativa de registro, mas eu faço uma recomendação ao município de Londrina para que nos próximos atos passe a constar, observe esse dispositivo que determina que seja incluído nos atos de aposentadoria o valor dos proventos. É o voto, senhor presidente. Em discussão? Aprovado. Processo seguinte, 43470411, do município de Curitiba, aposentadoria da senhora Ângela Ferreira de Camargo. A situação é absolutamente idêntica ao anterior, apenas a única diferença é que, nesse caso, a diretoria jurídica não se manifestou a respeito dessa omissão do valor dos proventos no ato aposentatório. Entretanto, o Ministério Público opina pela negativa de registro diante dessa omissão. O meu entendimento é idêntico ao anterior, apenas fazendo essa recomendação ao município de Curitiba, mais especificamente ao Instituto de Previdência dos Servidores do município de Curitiba, de que observe a regra do artigo 10º, inciso 15, da Instrução Normativa 4610. Em discussão? Aprovado. É o voto, era o que constava da minha pauta, senhor presidente, agradeço a atenção. Agradeço a Vossa Excelência. Passo ao relato da minha pauta, iniciando por um voto desempate, atendendo à ordem regimental. Nós tivemos votos divergentes, proferidos pelo conselheiro Ivan Leles Bonilha, no processo de prestação de contas 183.031.10 e do relator auditor Jaime Tadeu Lichinski. Processo este de Laranjeiras do Sul. Lembro que a possível irregularidade estaria na contratação de consultoria e ou assessoria jurídica, as quais abriram questão ao redor do disposto no pré-julgado número 6. Observo que o referido édito não tratou, e tampouco era este o seu objetivo, das contratações de assessoria jurídica e ou contábil em caráter suplementar ou de serviços de alta complexidade técnica, ao que não vislumbro até o momento, na legislação em vigor, nenhum impeditivo a que os órgãos da administração pública venham a contratar tais serviços para atuarem em caráter suplementar aos trabalhos desenvolvidos pela Procuradoria Jurídica e pelo Departamento Contábil de cada órgão, ou para a realização de serviços técnicos de alta complexidade.
Na realidade, não era bem isso que eu queria dizer, mas já disse, porque eu vou acompanhar, conselheiro Ivan Bonilha, a proposta trazida pelo auditor Jaime Tadeu Lichinski. Faço algumas recomendações que os municípios, no meu entendimento, devem seguir, até porque é uma proposta que trago excepcionalmente para este caso. São as recomendações que trago: a contratação somente se dê para serviços de caráter específico ou em suplementação de atividades rotineiras do município, em especial a Procuradoria Jurídica e o Departamento Contábil. Que o objeto dos procedimentos licitatórios seja delimitado e objetivo e, se possível, até mesmo especificando quais sejam os processos em que as mesmas atuarão. Que a contratação terceirizada, entendida como aquela que é contratada para a substituição do procurador jurídico ou do contador do município, devendo obedecer critérios estabelecidos no pré-julgado número 6, preenchendo os requisitos naquele elencado. Que na contratação de consultorias ou assessorias de atuação jurídica e ou contábil, os entes procedam à contratação de empresas e ou escritórios devidamente registrados e com atuação em conformidade com disposições de cada um dos conselhos. Eu sei que pode até parecer estranho o que estou propondo neste caso específico de Laranjeiras do Sul, porque até fui lembrado pelo conselheiro Ivan Bonilha. Nós temos a emenda constitucional número 7, de abril de 2000, no seu artigo 39. É vedada a contratação de serviços de terceiros para a realização de atividades que possam ser regularmente exercidas por servidores públicos, bem como para a cobrança de débitos tributários do Estado e dos municípios. Eu faço essa leitura até porque estou me colocando numa situação um tanto ambígua, e confesso. Por quê? O moderno hoje, que nós estamos vendo nos municípios, é a contratação de vários escritórios, inclusive para a cobrança de débitos tributários. E tramitam na corregedoria 3 ou 4 representações que eu pretendo ainda neste mês de abril trazer ao plenário para uma ampla discussão. Adiantando já que, se neste caso do desempate estou acompanhando excepcionalmente o auditor Jaime Tadeu Lichinski, até porque entendi que foram serviços jurídicos de pequena monta, mas que atenderam uma necessidade urgentíssima, na minha maneira de ver, no município de Laranjeiras do Sul. Diferentemente, auditor Ivens Scherper Linhares, do que tenho observado nessas contratações de escritórios para a contratação de serviços para cobrança de débitos tributários. Diferentemente, por quê? Municípios grandes, com um quadro muito bom na sua procuradoria, com gente qualificada, mas, por motivos que ainda não levantei ou não apurei devidamente, estão sendo contratados escritórios. Então, neste caso, peço vênia, inclusive, ao conselheiro Ivan Bonilha, de quem me socorro muito nas dificuldades jurídicas, e vou acompanhar o auditor Jaime Tadeu Lichinski. Quero repetir, para que fique bem claro, excepcionalmente neste caso de Laranjeiras do Sul. Portanto, não causarei estranheza quando trouxer os relatos dessas contratações das representações que tenho tramitando na corregedoria. Continuando na pauta, eu tenho 144.080.07, Instituto Curitiba de Informática, ano de 2006, Diretoria de Contas Municipais faz alguns apontamentos e é pela regularidade com ressalva.
O Ministério Público também, através da autoria do Dr. Laércio Quesorim Júnior, faz recomendações e, por fim, corrobora a instrução da DCM, votando pela regularidade com ressalvas. E esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. O protocolo 197-130-09, assistência Betel de Sarandi, termos de convênio 03-2008, 10-2008, entre o município de Sarandi e a assistência Betel, transferência voluntária. A diretoria de contas ou de análise de transferências é pela irregularidade, em vista da ausência de aplicação financeira. O Ministério Público também é pela irregularidade. E o relator vai acompanhar por um motivo até simples, já que o valor diante do repasse é muito pequeno. A aplicação seria de R$ 2.171 para uma transferência de R$ 250 mil. Nós encaminhamos em 3 oportunidades para diligência e não houve manifestação da parte. Mas eu observo que o conselheiro Caio Márcio pretende pedir vistas. Não sei se tem esse interesse ainda. Então, vistas ao conselheiro Caio Márcio. Protocolo 533910, município de Rio Negro. Admissão de pessoal. A diretoria jurídica e Ministério Público opinam pela legalidade e registro. E o relator acompanha. Está aprovado. Protocolo 158.847.11, Câmara Municipal de Três Barras do Paraná, contas de 2010, DCM e Ministério Público são pela regularidade e esta é a proposta do relator. Está aprovada. 161.791.11, Fundo de Previdência do município de Siqueira Campos, 2010, DCM e Ministério Público são pela regularidade, o relator acompanha. Está aprovado. 162.054.11, Instituto de Previdência do município de Cantagalo, 2010, DCM e Ministério Público são pela regularidade. O Ministério Público aponta atraso no cadastro do controlador interno e a proposta do relator é pela regularidade. Está aprovado. 211.101.11, Câmara Municipal de Siqueira Campos, 2010, DCM Ministério Público pela regularidade e o relator acompanha. Está aprovado. Protocolo 154.647.11, município de Rio Negro, 2010. DCM pela regularidade, com recomendações. O Ministério Público também acompanha e faz recomendações. E o relator é pela regularidade. Está aprovado. 222.162.11, município de Realeza, 2010. DCM pela regularidade, faz recomendações, Ministério Público acompanha e esta é a proposta do relator que está aprovada. A palavra está livre. A próxima sessão desta segunda Câmara será no dia 11 de abril de 2012, 2 da tarde, horário regimental. Levanta-se a presente.